Eu quero compartilhar algo com vocês que Deus ministrou no meu espírito, que está lá em 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia. Enquanto isso, você vai procurando, você pode ir adorando, glorificando a Deus, porque nós estamos na presença daquele que é único e digno de receber a adoração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor Deus. 1 Samuel, capítulo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A minha tradução da minha Bíblia fala assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e não havia visão se manifesta. E sucedeu que naqueles dias que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, e já não podia ver. Estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que a arca estava de Deus diante da sua face, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correndo a Eli, disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei. Torna a deitar-te. E foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez. E Samuel levantou-se e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei. Filho, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. E o Senhor pôs tornar a chamar Samuel pela terceira vez, e se levantou-se e foi, e Eli disse: eis-me aqui. Ele foi até Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Somente aqui. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós estamos entrando numa campanha de 6 dias por 12 meses. E o tema da nossa campanha está ligado diretamente ao tema do nosso projeto de vida, que é um ano de visão profética. E eu orando, pedindo a direção de Deus, eu queria compartilhar algumas coisas que Deus ministrou no meu espírito com a igreja. E se nós formos falar sobre visão, sobre algo, nós precisamos entender algumas coisas, algumas primícias. Eu e você precisamos entender que a visão ela é diferente de vista, totalmente diferente. A vista ela está ligada diretamente a um sentido humano do nosso corpo, do nosso homem, ser, que é aquilo que nós observamos, nós vemos. Através da nossa vista, nós podemos contemplar essas coisas que estão ao nosso redor, e são coisas que nós podemos ver aqui, e são algo limitado. Eu vejo aqui, mas talvez eu não vejo o que está além, atrás daquela parede. Então, a vista é algo humano e é limitado. Agora, a visão já é diferente. A visão é algo que é um sentido que é dado no teu espírito. Algo que faz você olhar além daquilo que você está, faz você olhar além, faz você ter uma percepção, você vê algo que está lá na frente, antes mesmo de acontecer.
A visão te dá o privilégio de você ver o teu futuro. A visão te dá o privilégio de você contemplar o que vai acontecer, as coisas vindouras. Por isso, quando eu e você lemos Apocalipse, é algo que vai acontecer, algo que algumas partes já aconteceu, mas tem muitas partes que ainda vão se cumprir. Um dia eu e você estaremos junto com o nosso Deus, aleluia, amém. Glória a Deus. E essa é uma visão que todo cristão precisa ter. Ele precisa tirar os seus olhos das coisas terrenas e começar a olhar para as coisas vindouras, que é o céu. Talvez o céu nós nunca vimos como ele é, mas nós temos uma visão de como ele pode ser. Talvez com teus olhos humanos você não contemplou isso ainda, mas com os teus olhos espirituais você já pode se ver lá com o Pai, contemplando a grandeza de Deus. Quando nós estávamos cantando, eu falei, Deus, isso aqui é apenas uma sombra do que vai acontecer quando nós estivermos com o Senhor. Um louvor eterno, uma adoração eterna ao Senhor. E assim eu quero começar falando para vocês a respeito disso, de uma restauração da nossa visão. Por quê? Porque aqui eu declarei, eu contei a história de Samuel, um jovem que foi entregue ao Senhor. Sua mãe dedicou Samuel a Deus. Ela não podia ter filho, Ana, uma mulher que estava sendo oprimida porque era estéril. E quando ela teve o filho, ela falou, não, o meu primeiro filho eu já vou dedicar ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ao Senhor. E assim sucedeu, Ana entregou Samuel para ser um homem que ia estar integralmente trabalhando para Deus. E entregou na mão do sacerdote Eli. E ali Samuel começou seu ministério, começou a ajudar a trabalhar. E todo ano a sua mãe ia lá e dava uma roupa nova para ele continuar servindo ao templo. E a história começa falando que o sacerdote Eli, ele estava numa idade que já estava perdendo a visão, ele já não enxergava. E a pior cegueira não é a cegueira física, a pior cegueira é a cegueira espiritual. O sacerdote Eli, ele não enxergava com os seus olhos físicos direito mais, mas ele estava completamente cego com os seus olhos espirituais. E quando uma pessoa está cega, ela não consegue se locomover sozinha. Uma pessoa cega, que está começando a cegueira nela, ela começa a se debater, se machucar, e ela precisa de ajuda. Então, o povo de Israel estava numa condição que estava sendo guiado por um cego. A nação de Israel estava começando a ser guiada por um cego. E a palavra de Deus, Jesus fala em Mateus 14, que um cego guiando outro cego. Mateus 15, 14 fala assim, um cego, né, Jesus falando, um cego guiando outro cego, ambos vão cair. Os dois caem. E assim estava a condição do povo de Israel. Era uma condição de juízes, e Samuel estava se levantando como o último juiz da nação de Israel. Samuel estava sendo colocado como uma nova oportunidade do povo de Israel voltar a ter visão. Porque o sacerdote Eli estava perdido já. E a condição espiritual dele estava terrível. E isso refletia com a nação de Israel. Porque começava de cima e ia para baixo. E assim, a condição espiritual de uma igreja, ela precisa estar alinhada com o alto. Senão, se ela estiver alinhada com a terra, ela vai ter apenas vista, não vai ter visão. E o Senhor ministrou no meu coração a respeito disso, porque
nós podemos ver que no período de Juízes, o povo de Israel, ele tinha altos e baixos, uma hora estava com Deus, outra hora estava com o mundo, uma hora estava servindo a Deus, outra hora estava servindo a outros deuses, e assim acontece na vida daqueles que perderam a visão. Quantas pessoas que nós encontramos que estão dentro da igreja, uma hora está aqui louvando, chorando, se derramando na presença, mas quando sai para a porta de fora, está se alienando com o mundo, com as coisas que não agradam a Deus. Estão fazendo aquilo que, infelizmente, acaba denigrindo a imagem do Evangelho. Pessoas que perderam a visão porque havia um tempo de escassez de visão naquela época. E Provérbios 29, 18 fala, não havendo visão ou profecia, o povo se corrompe. O povo se corrompe. E o sacerdote Eli é a representação de um homem que estava corrompido. Primeira cegueira que Eli estava demonstrando foi uma cegueira física. Ele não enxergava. Mas a pior cegueira, como eu já falei, é a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual, ela vai agir em duas áreas. Primeiro, ela começa a agir dentro da sua casa. A cegueira espiritual vai te cegar e vai deixar você obsoleto. Não vai permitir você ter uma visão espiritual do que está acontecendo dentro da tua casa. E o que aconteceu que Eli estava perdeu a sua autoridade dentro, primeiramente, da sua casa. Porque os seus filhos, Ofni e Finéias, eram homens extremamente imundos, extremamente grotescos, extremamente profanos. Por quê? Porque eles estavam se rebelando contra Deus. E Eli não tomou uma postura ao ver os seus filhos profanando o templo. Ele não tomou uma postura, ele não repreendeu os seus filhos quando ele viu o que os seus filhos estavam fazendo dentro da casa de Deus, aonde que eles se deitavam com as mulheres dentro do templo, aonde que eles profanavam os sacrifícios que era para o Senhor. Eles iam lá e profanavam, pegavam um garfo e tiravam suas melhores partes para eles. Então, e o sacerdote Eli estava cego espiritualmente, e não tomava uma postura com os seus filhos. E assim acontece que muitos estão na casa de Deus, mas estão cegos espiritualmente porque precisam tomar posturas, e a sua casa está uma bagunça, e você precisa se alinhar, você precisa voltar a ter visão da tua casa. Não permita Satanás roubar aquilo que Deus tem para você, para a tua família. Não, se levante como um profeta na casa do Senhor, dentro da tua casa, porque o primeiro ministério é lá na tua casa, é com a tua família. Se você perder a visão da tua família, da tua casa, você não vai ter visão para outra coisa não, meu irmão. Porque não adianta você achar que você tem um ministério, trabalha na igreja ou faz alguma coisa, mas se você perdeu a visão da tua casa, as coisas ficam muito difíceis. Fica bem difíceis, porque você vai ver que é uma sentença que Deus falou para Samuel. Quando Deus falou com Samuel na terceira vez, ele falou: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Deus contou para Samuel, falou: ó, Samuel, o negócio é o seguinte, eu vou pesar a mão, e vai começar pela família do profeta, do sacerdote Eli. Vai começar pela casa dele. Nós vamos prestar conta de tudo isso. Se você não ter uma visão espiritual da tua casa, da tua família, você vai prestar conta de tudo isso. Se você for negligente com a tua casa, com a tua família, você vai prestar conta sim. E a visão, para nós termos um ano de visão profética, um ano abençoado, um ano, começando hoje, começamos a nossa
campanha com meses de janeiro e fevereiro, e a base de tudo hoje começa a restauração da tua visão, e a restauração começa dentro da tua casa. Talvez você, com a vista humana, você vai olhar e a tua casa está uma bagunça. Talvez tenha o teu filho que está num rebeldia. Talvez você está olhando o teu esposo que não condiz com aquilo que Deus te prometeu. Talvez você olhe e vê a tua esposa numa condição que talvez não é aquilo que Deus tem para a tua vida, que prometeu para a tua casa. Mas com a visão você pode mudar. Com vista você pode ver todo esse turbilhão, toda essa dificuldade. Mas com a visão você pode olhar, não. Meus filhos são herança do Senhor. Talvez hoje ele está numa condição assim, mas ele não vai permanecer. Porque aqui em casa tem regras e ele vai entender que aqui tem temor a Deus. Aqui dentro de casa ele vai ver que a gente ora, a gente intercede, jejua. Eles vão ver que aqui dentro de casa o pai, a mãe tem temor a Deus. Porque a perca da visão faz você perder o temor a Deus. A palavra de Deus fala, Provérbios 1:7, fala assim que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Os loucos a desprezam. O temor a Deus, uma pessoa que perdeu a visão, ela perde o temor. E Eli perdeu o temor porque ele estava vendo o filho dele fazer coisas horrendas e ele não repreendiam. Então, cuidado, restaure a tua visão primeiro na tua casa, comece a voltar a fazer aquilo que agrada ao Senhor, comece a ter tempo de leitura bíblica com a tua família, comece a ter tempo de devocional com teus filhos, comece você a ter tempo de devocional, porque talvez o teu dia está tão corrido, que nem você está tendo mais tempo de orar, ler. Talvez você está maratonando tanto algumas séries que você não consegue ler um capítulo mais da palavra de Deus. Você apenas pega um versículo e está ótimo. Não medita na palavra, não estuda, não tira um tempo para meditar. Ah, meu irmão, hoje Deus está me chacoalhando, Deus está te chacoalhando. Vamos voltar a ter visão. E começa na nossa casa. Qual que é a visão da tua casa? O que você tem olhado com vista ou você tem olhado com a visão da fé? Porque a visão está ligada diretamente com a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você acredita. Você não vê, mas acreditar é visão. É você crer, opa, isso aqui não é assim. A minha casa pode estar nessa condição, mas não é essa condição que Deus tem para a minha família. Eu posso estar nessa condição hoje, mas não é essa condição que Deus tem para mim, porque a visão que eu tenho é Deus me levando para outras coisas, é para um outro ambiente, é para um outro lugar, é para uma outra estação, é para um outro nível. Deus está querendo tirar você desse nível que você está, e talvez você está com a vista, você está preso aqui, está olhando para a mente, para as coisas terrenas, para as coisas que estão ao teu redor, e Deus está falando, não, eu quero te levar para um ambiente maior, eu quero te levar para um ambiente mais profético, e você precisa entender que os teus olhos espirituais precisam ser abertos. E outro grande problema dele, que ele também perdeu a visão, foi do seu sacerdócio no templo. Por quê? Ele estava cego espiritualmente, porque no templo, a responsabilidade dele como sacerdote, ele largou mão, deixou. Deixou porque há uma lei que Moisés colocou lá em Êxodo, que quando eles estavam montando o tabernáculo, ele falou assim, aqui dentro do Santo dos Santos, sempre vai ter que ter um fogo contínuo, uma luz contínua. Nunca pode deixar acabar o azeite. Essa luz tem que estar acesa continuamente dentro do templo. E era responsabilidade do sacerdote fazer isso, manter a ordem, manter o cuidado com o templo, manter o zelo com o templo. E o sacerdote ali estava cego espiritualmente e começou a deixar isso faltar. Deixou de zelar, porque a palavra de Deus, nós limos ali que a lâmpada de Deus se apagava num período.
E não pode deixar apagar. E o que o Espírito Santo está falando hoje para mim, para você, assim, ó, não deixe apagar essa lâmpada que está dentro de você. A cegueira espiritual, a falta de visão faz você deixar apagar a lâmpada mais importante que está dentro de você, que faz você deixar de colocar o óleo que faz você viver, que não traz clareza para a tua vida. O óleo precisa estar sempre sobre os candelabros, para que o fogo continue acendendo, mantendo o ambiente aceso. E Eli foi lá, começou a negligenciar isso, porque estava cego. E o que tem a ver isso com a gente? Para Deus falar que nós somos o templo do Espírito Santo. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. E talvez você está negligenciando muitas coisas com esse templo, com esse corpo. Talvez você não está colocando o óleo que precisa ser colocado aí. Você não está alimentando essa chama, essa luz que precisa estar acesa. Talvez você está colocando, dando importância para tantas outras coisas, mas a tua vida espiritual você não está priorizando. Talvez você venha para a igreja como apenas um religioso, você vem, participa de um culto e vai para casa. Mas esquece que aqui é um templo e precisa ser cuidado. Aqui é um corpo que precisa estar cuidado. Eu falo isso porque muitas vezes nós, com a vista, nós estamos focados apenas nas circunstâncias nossas. E com a visão, quando nós entendemos, nós começamos a nos preocupar como um corpo. Quando um irmão deixa de vir hoje para o culto, você lembra dele e fala, meu Deus, hoje o culto de Santa Ceia, fulana não está aqui. Vou mandar uma mensagem, está tudo bem com você? Como é que você está? Senti tua falta? As pessoas estão entrando na igreja e saindo como ninguém está aí com nada, porque estão com a vista, perderam a visão. E a visão faz você cuidar, ter zelo com as coisas de Deus. A visão faz você se apaixonar pelas coisas de Deus, faz você cuidar das coisas de Deus. E Eli tinha perdido essa visão. Eli estava vendo as coisas se perderem, vendo o templo sendo profanado, vendo faltar óleo, falta de zelo com as coisas de Deus. Mas hoje Deus está aqui para restaurar a tua visão. Hoje Deus está aqui para mudar essa ótica que talvez você precise entender. Que nós precisamos ouvir a Deus. Deus queria falar, mas as pessoas não queriam ouvir. Você acha que Deus não queria falar com a igreja? Você acha que Deus não queria falar com aquele povo? Você acha que Deus não quer falar com a gente? Claro que Ele quer, mas o que Ele quer é corações prontos a obedecer. Eli já estava perdido, não conseguia visualizar o que Deus tem. Deus está sempre pronto para restaurar a visão. E Samuel é a resposta disso. Samuel, quantos Samuéis nós temos aqui hoje? Você é um Samuel. Talvez você, com a tua vista, você está olhando, eu, Samuel, eu estou... Não. Pelos olhos da fé, você é um Samuel na tua casa, sim. Você está sendo se levantado como um sacerdote lá na tua família, sim. Você talvez seja o primeiro cristão lá na tua casa e você vai mudar a tua história, sim, da tua casa e da tua família, sim. Você é aquilo que Deus está levantando, sim, para essa nação, para esse povo. Talvez você é um Samuel que Deus está levantando para uma outra nação, mas Ele está te preparando para esse momento, para esta hora, para que você seja usado lá na frente. E muitas vezes a gente não vai entender a visão. Muitas vezes você não vai entender a visão. E assim aconteceu com Samuel. Samuel não era acostumado, ele não tinha visto ainda ouvir, ele não ouviu a voz de Deus. E é assim com todos aqueles que ainda não entenderam a voz de Deus. Mas Samuel respondeu prontamente. É uma característica dos Samuéis.
Eles sempre estão sensíveis à voz de Deus, mesmo não conhecendo, mesmo não entendendo, eles estão sensíveis à voz de Deus. Como assim, pastor? Quando o Senhor chamou, Samuel falou: eis-me aqui, eis-me aqui. E ele não sabia que era o Senhor. E ele foi até o profeta Eli, até o sacerdote Eli, profeta aí, sacerdote Eli. E Eli falou: não te chamei. Vai lá, deita. E foi assim 3 vezes. Na terceira vez, caiu a ficha do sacerdote e falou: ó, Deus está querendo falar. Como eu já não consigo ouvir mais, não estou cego, Deus está levantando uma nova geração. E assim acontece muitas vezes, você não entende, talvez Deus está te chamando. Às vezes Deus usa o pastor para te chamar. Irmão, assume esse ministério. Talvez você está achando que foi o pastor que te chamou. Às vezes, talvez você está falando, o pastor chamou, estou te levando ao obreiro, estou te levando ao obreiro, e talvez você está achando que foi o pastor que te chamou. Não, 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 não. Foi Deus que te chamou. É Ele que está falando: fulano, fulana, serve-me, vem servir, vem trabalhar para mim. E talvez você está achando que foi um convite do teu líder, da tua líder. Talvez você fale: nossa, eu estou no diaconato aqui, eu vou servir o diaconato porque o irmão, o pastor Marcelo me convidou. Não, é Deus que está te chamando para o ministério. Talvez você foi chamado para fazer uma visita, para orar para alguém, e você: eu vou lá porque fulano me chamou. Não, é Deus que está acendendo algo no teu coração, porque você tem algo grande para entregar para alguém. Está entendendo? Muitas vezes a visão para nós pode ser limitada, mas para Deus é algo maior, é muito maior. O chamado que Samuel teve, no momento, parecia que era um homem quem estava chamando, mas não, era Deus. O chamado que Deus tem para você, talvez se representa, talvez você está achando que foi um homem, mas eu estou falando para você, é Deus que está te chamando, e é Ele que vai suprir na tua vida. Ele continua provedor, e Ele continua provendo, e Ele vai prover até o fim. Samuel tinha essa sensibilidade. Ele entendeu, ele foi, já respondeu de prontidão. E eu e você precisamos estar com essa sensibilidade. Eu e você precisamos estar com essa prontidão de responder o chamado de Deus. Quando eu me converti, não fazia um mês, eu ia fazer um mês que eu tinha aceitado a Jesus. O pessoal: vamos para uma vigília de jovens. A gente foi lá no Cotolengo. O pessoal da nossa igreja ia tocar lá. O pastor Daça ainda ajudava, o pastor Paulo Canto. E a gente foi naquela vigília. Eu tinha acabado de converter, então não conhecia nada. Ainda não conheço, estou aprendendo. Mas naquela época eu conhecia menos ainda. E cheguei lá na vigília, foi uma bênção, foi um agir do Espírito Santo, foi um derramar do poder de Deus. E no final, quando me convidaram para ir lá, eu fico feliz porque não foi um homem que convidou, foi o Espírito Santo que falou: vai lá que eu tenho algo para você. No primeiro momento eu achei que foi os jovens que tinham me convidado. Não, era Deus usando a vida deles, porque quando eu cheguei lá, uma mulher se levantou e veio e falou assim: eu vejo uma nação, eu vejo você em várias nações pregando. Eu não sabia de nada, nem sabia o que é isso sobre missões, eu não sabia nada. E hoje no campo missionário, quando eu estou andando, eu começo a me lembrar daquela visão. No começo eu não entendia, achei que era apenas um homem, apenas uma mulher, mas era Deus usando aquela mulher, falando: eu estou te preparando para algo grande. E eu estou aqui pronto para receber, pronto para responder essa visão. E geralmente você apenas vai receber uma visão, mas você não vai entender o processo. E o processo talvez você ache que é curto. Deus falou aqui, amanhã já vai acontecer.
Pode acontecer, porque para Deus nada é impossível, mas geralmente Ele não age assim, geralmente Ele vai trabalhar com você. E depois que eu aceitei aquela palavra, eu recebi, eu falei, beleza, não falei nem amém, porque eu não tinha esse caguete, né? Amém, amém, glória a Deus, não tinha. A mulher falou, eu falei, não, beleza. Daí a Michelle falou, o que aconteceu? Eu falei, a mulher veio falar que eu ia para as nações, ia pregar. Ela, missionária. Eu falei, Passados mais ou menos 1 ano após aquela palavra, eu estava no instituto, 1 ano não, menos. Eu estava me inscrevendo no Instituto Teológico, eu estava me preparando, porque Deus tinha uma visão para mim. E quando eu estava no Instituto Teológico, numa matéria de evangelismo, o pastor Alcione, não era o pastor, era o pastor João Moro, meu professor. E ele falou, nós vamos agora para a aula prática. E a minha primeira aula prática de missões, de evangelismo, foi a pior. Foi o dia que eu fui querer brigar com a pessoa que eu estava evangelizando. E até hoje, quando o pastor vai ministrar, ele fala, irmãos, quando você for evangelizar, não faça igual um missionário que foi evangelizar lá, e daí nós tivemos que segurar ele, que ele queria pular o portão para sair no soco com o cara lá que ele estava evangelizando. E esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara queria sair na porrada com o cara, porque o cara não queria aceitar a Jesus. E eu falei, não, esse negócio não é para mim, não. Não é para mim, não, pastor João Moro. Eu vou fazer essa aula porque é obrigatório, né? Evangelismo, mas não é para mim isso. E eu saí daquele local e triste. O pastor falou, Gerson, fica na intercessão lá que é melhor, não adianta você querer evangelizar, está muito alterado, vai orar lá, interceder. Eu fiquei na intercessão, eu falei, esse negócio não é para mim, eu não tenho jeito, eu não sei falar direito, eu gaguejo, fico vermelho, né, se tem percebido isso, e não é para mim. Passou-se no outro dia, numa outra segunda-feira, o pastor Alcione passando na frente da sala, assim, passou, deu uma voltada, olhou e eu sentado na frente, ele, aí missionário, eu falei, ô pastor, tudo bem? Ele, então, daí, pronto para outra? Eu falei, capaz, nunca mais, não quer saber esse negócio não é para mim não. Ele, não, é para você sim, Deus tem uma obra grande através da tua vida, e você vai para muitas nações. Oh, aleluia, aleluia. E aquilo ali não foi o pastor Alcione que falou, não foi um homem que falou, era Deus me lembrando, eu tenho algo para você, eu tenho uma visão para você. E quando eu estava viajando para a Bolívia, quando eu estava viajando para o interior do Paraná, quando eu estava viajando para o interior do Brasil, quando eu estava indo para a África, quando eu estava indo para a Europa, quando eu estava indo para outras nações, eu comecei a me lembrar da visão que Deus tinha para mim. Eu falei, obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu não entendi essa visão, mas agora eu consigo entender isso, arde dentro do meu peito. A visão que Deus te dá vai arder dentro do teu peito. Você não vai conseguir ficar calado e ver as situações ao teu redor com a vista humana, ver aquilo, ver um filho, ver uma filha na prostituição, ver um rapaz, uma mulher no campo de drogas e se conformar. Você tem um olho profético. Você vai poder olhar e falar, opa, Deus tem vida para você, e você vai poder profetizar, porque os teus olhos não estão fitados nas coisas terrenas, os teus olhos são vistas de Deus, e você vai aprender a olhar como Deus olha para as pessoas. E assim Deus começou a colocar no meu coração um amor tão grande por almas, por pessoas, por evangelizar, falar do que Ele fez e faz na minha vida. E eu fui andando esse processo. E estou andando, porque ainda não se cumpriu. Tem muita coisa para se cumprir na minha vida. E até Jesus voltar, eu quero estar fazendo aquilo que Ele me chamou. Que é ganhar almas, é pregar, é falar do que Ele fez e está fazendo. Eu quero continuar falando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pessoas que estão desacreditadas, que não conseguem mais acreditar, porque receberam um laudo. Com a visão profética eu posso falar, Deus pode mudar a tua história, você pode ser curado, você pode ser curado.
E Deus faz, Deus é o mesmo. O que você precisa é ativar essa tua visão. Talvez você está apenas com a vista, e Deus quer ativar novamente a tua visão. Volte a olhar para aquilo que Deus tem. Você é um Samuel para essa geração. Você é você é a mulher que vai trazer novamente a visão de Deus para famílias. Talvez tem casamentos sendo destruídos, acabados, mas você pode trazer novamente a restauração para essas vidas, porque você tem visão. E aonde que eu estou, Deus tem me usado, tem me ajudado a ser um canal de bênção. E eu falei, Deus, eu quero ser extremamente usado para o Senhor. E no primeiro impacto no meu coração, quando você vai para nações, eu fiquei imaginando assim, como eu falei, né, no culto passado, como parece Billy Graham, né, pregando para multidões, estádios cheios, e, né, que legal. Não. Deus tem me levado a pregar para uma pessoa, e essas pessoas se converterem. Estava no avião e Deus me deu a oportunidade de pregar para 2 pessoas do meu lado. Eu testemunhar num momento de confusão, num momento de aflição, onde que as pessoas começaram a perder o controle. A moça que estava do meu lado estava passando extremamente mal e deu uma situação dentro do avião e começou a virar um princípio de confusão e aquela moça começou a entrar em pânico do meu lado. Eu olhei para ela, comecei a conversar, fui acalmando ela, e Deus foi me dando uma visão a respeito de tudo isso. Você, quem tem visão, entenda que você está para apaziguar situações, acalmar tempestades. Porque pessoas que não têm visão, eles apenas veem a tempestade, o tumulto, se agitam, mas pessoas que têm visão, elas têm capacidade de acalmar tempestades. Assim Jesus fez. Naquele momento onde que os seus discípulos estavam confusos, estavam agitados, preocupados com a tempestade, o barco ia afundar e Jesus estava dormindo. Então Jesus levanta e apazigua, repreende o vento, repreende a tempestade, as ondas, repreende tudo e há uma bonança. Quem tem visão tem capacidade de apaziguar, apacentar situações. Se você tem visão, você é a pessoa que vai apaziguar lá na tua casa. Se você tem visão, você é a pessoa que vai apaziguar lá no teu trabalho. Se você tem visão, você é a pessoa que vai apaziguar aqui a igreja, os ministérios. Se você tem visão, você vai entender que Deus te levantou não para ser divisão, mas a palavra de Deus fala que nós temos um espírito do quê? Reconciliação. Deus nos deu um espírito de reconciliação, e eu e você temos exercer isso, precisamos trazer reconciliação. Aonde há bagunça, aonde há tumulto, eu e você precisamos trazer luz, porque nós somos a própria tocha ambulante nessa terra, num mundo de escuridão. Samuel demonstrou ter um espírito disponível, porque quando Deus chamou ele, ele prontamente correu. Fala que ele correu, falou, eis-me aqui, e depois já correu. Ele não ficou esperando, deixa eu esperar de novo, chamar, não. Deus já te chamou. Deus já falou para você que Ele quer que você trabalhe em algumas áreas. Deus já falou que é para você ir pedir perdão, fazer algumas atitudes. Você está esperando ainda mais confirmações? Levante, vai prontamente servir o chamado de Deus. Por que você está parado ainda neste lugar? Por que você está parado nessa condição ainda? Deus falou para você, levanta, vai lá que eu tenho algo para você. E por que você não foi ainda? Deus quer que você seja disponível, disposto, porque Ele quer te usar. E para mim e para você ter um janeiro incrível, que é a base de tudo, nós precisamos primeiro
restaurar nossa visão. A igreja do Sabará tem um propósito muito grande de ser um celeiro de obreiros e missionários. Essa igreja tem uma promessa e Deus vai cumprir, Deus está cumprindo. E Ele conta com você para essa obra. Se você está aqui porque Deus te chamou aqui. Não foi o Jefferson, não foi o pastor Carlos, não foi a pastora Gleice, não foi Sadi, não foi nenhum dos pastores que te chamou aqui, não. Foi o próprio Deus que te chamou. Porque você faz parte desse corpo e Ele tem algo para você neste lugar. Deus quer trabalhar com você aqui, te preparar aqui. Talvez você não fique nem na nossa igreja. Mas Deus talvez está querendo trabalhar com você aqui, preparar você aqui para poder te enviar. Mas você primeiro precisa aceitar esse chamado, essa visão. Talvez você está olhando para você e está falando assim, eu não posso fazer. Não. Se você olhar para você, se eu olhar para mim, meu irmão, eu não saía daqui nem para Colombo. Porque eu penso num cara que não sabe, mal e mal fala o português, irmão, mal e mal. E fala o ruim. Massacra o português. A Michelle falou, amor do céu, Deus tem misericórdia da tua vida, né? Porque quando eu fui para a Alemanha, irmãos, eu não sabia falar, não sei falar ainda. Não sabia não sei ainda. Eu não sei falar alemão, eu não sei falar inglês, que são as duas línguas lá, que predominam, e o francês, que se você conseguir arranhar um pouco de francês, você consegue se virar. Nem o espanhol lá, os caras não dão muita... Quando eu entrei lá, cheguei na Alemanha, eu desci, eu falei, agora tem que passar pela imigração, né? E fui indo com a minha... Tudo em inglês e alemão, escrito assim, eu olhei assim, aquela galera indo, eu peguei e fui indo com o pessoal. Fui indo com a minha bolsa. Irmão, abriu a portinha, eu saí, quando eu vi, eu estava para fora do aeroporto. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu não passei na imigração. Ai, Jesus, e agora? E fiquei apavorado. A imigração minha tinha sido feita na França. Quando eu entrei, fui fazer conexão para ir para a Alemanha. Quando você desce, lá tem o espaço Schengen, na Europa, se você entra por Portugal, você tem acesso a toda a Europa. Se você entra pela Alemanha, você tem acesso a toda a Europa. Então, quando eu desci na França, o cara carimbou meu passaporte, falou, está apto para entrar. E eu nem sabia, eu achei que eu ia ter que passar pela Alemanha, entrevista, os caras iam me conversar comigo. Eu falei, como isso? Eu não sei falar. Mas Deus foi cuidadoso e eu passei, eu fui, trabalhei e quando cheguei lá, eu ganhei dois rapazes. Um eu evangelizei, mas eu ganhei um rapaz para Jesus. E passei por uma tribulação ferrenha. A Michelle, amor, por que você não você não vai bater fora? Eu falei, amor, eu nem saio. Eu só penso em trabalhar lá e a oportunidade que eu tenho é de pregar o evangelho para os caras que compartilham o mesmo quarto que eu. E você testemunhar a tua fé para pessoas incrédulas, pessoas que zombam de Deus. Meu irmão, é muito fácil falar de Jesus quando aqui... Agora, falar de Jesus para pessoas que blasfemam Deus todo momento, aí você vai ver, entender que você tem uma visão. Talvez você está pensando, mas eu não vou porque Deus... Não, vai que Deus vai ajeitar, vai colocar pessoas. Quando eu saí da Alemanha, eu tinha que ir para a Itália e tinha que pegar avião, pegar tudo, fazer tudo aqueles trâmites. Deus levantou um menino do meu lado e falou assim, ele falava inglês e ele foi me ajudando em tudo. Então, Deus vai agindo na tua vida através da visão que Ele tem. Ele vai colocar pessoas para te ajudar, porque você tem uma visão. E pessoas vão te ajudar nessa visão. Tem pessoas que vão chegar na tua vida e talvez fique para sempre, mas tem pessoas que talvez seja apenas um período, somente para cumprir o propósito da tua visão. Tem pessoas que talvez vão passar pela tua vida, só vai ser apenas um momento para cumprir um propósito da visão. Está entendendo? Então não fique triste daqueles que vão. Não fique triste daqueles que foram. Não, se alegre, porque foi apenas um propósito para cumprir uma visão. Ore, interceda pela vida dele e dela, para que eles continuem no propósito de Deus, que eles não se desviem. E hoje Deus está falando para mim e para você, o teu janeiro vai ser baseado na sensibilidade espiritual.
Você vai restaurar a tua sensibilidade espiritual. E o teu fevereiro vai ser uma direção divina. Você vai entender que Deus está te direcionando. Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. A nossa impressora, ela acabou falhando e não deu para a gente imprimir o nosso panfletinho dessa campanha de 6 dias por 12 meses. E nessa campanha a gente dá o folhetim, e nesse folhetim vai estar lá os meses, janeiro e fevereiro junto, assim sucessivamente, a cada 2 meses, até dar os 6 dias e completar os 12 meses. E cada mês você vai destacar e você vai colocar aqui na urna como representando a tua aliança, as chaves que você está recebendo para você entender esse ano de uma visão transformadora na tua vida. Nós vamos ter 6 dias de culto seguido. Começa hoje, vai até sexta-feira, todos os dias. Tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todos esses dias nós vamos estar tendo culto. E todos esses dias nós vamos estar recebendo uma palavra direcionada para um ano de visão profética. Um ano de visão restaurada. Feche teus olhos. Talvez eu estou falando aqui e você está achando que é o pastor Gerson, mas talvez é o Espírito Santo lembrando você que ele tem um chamado para você e ele não desistiu ainda de você. Talvez você está vendo o pastor Gerson falar aqui, mas é Deus te lembrando que ele te deu já uma visão. E por causa das circunstâncias da tua vida, você deu mais importância para a tua vista, para que a visão que Deus tem para você. Talvez você está vivendo um momento tão difícil que você está entrando numa cegueira espiritual. Mas hoje Deus está aqui para ativar a tua visão. Está trazendo vista novamente para você. Deus está trazendo a visão novamente para você. Aquilo que talvez você estava olhando e estava como perca, Deus está falando, eu posso restaurar. Eu posso transformar. Mas que você precisa entender que a tua visão precisa mudar. Fala para Deus. Em que área da tua vida que talvez você está vivendo uma cegueira espiritual? Fala para Deus agora, Deus, eu estou vivendo uma cegueira espiritual porque eu não estou conseguindo discernir aquilo que o Senhor preparou para mim. O Senhor falou que eu ia ser um pregador da tua palavra, mas eu não tenho nem oportunidade dentro da igreja. Talvez o Senhor falou para mim que eu ia ser um levita, mas eu nem oportunidade no ministério do louvor estou tendo. Talvez você recebeu uma palavra que você ia ter uma família abençoada e você está vendo a tua casa toda bagunçada, toda destruída. Você talvez recebeu uma palavra que você seria feliz, que você seria próspera, mas você está olhando a tua condição nesse momento, não é o que está acontecendo. A tua casa está uma bagunça, os teus filhos estão fora de ordem, as tuas finanças estão toda desalinhada, mas Deus continua com a visão para você. Ele continua falando para você, eu tenho um propósito, sim. Continua na visão que eu tenho para você, sim. Continua se posicionando, sim, porque eu vou mudar essa história. Eu vou mudar essa história. É Deus que vai tocar no coração do teu filho, da tua filha. É Ele que convence o homem da justiça, do pecado. É Ele que convence. É Ele que convence o homem, não é você nem eu. É o Espírito Santo que pode ir lá e agir. Você pode falar quantas vezes quiser, mas quem vai mudar essa história é o Espírito Santo. Ele só vai parar de beber, ela só vai parar de beber quando o Espírito Santo entrar poderosamente no coração dele. E você vai ser um instrumento de Deus. Pai querido, nós queremos entregar nosso janeiro e o nosso fevereiro diante do teu altar. E com um olhar, com uma visão profética, nós queremos agora, Pai, a restauração da nossa visão. Aqueles que perderam a visão, Pai, que esse janeiro seja um início de mês de restauração. E hoje vai começar a restaurar a visão de muitos que tinham se perdido. E assim também, Pai, em fevereiro possa ser
provisão divina, que eles entendam que é o Senhor que tem cuidado deles, que não é pelos esforços deles, não, é o Senhor que provê, é o Senhor que vai abrir essa porta, é o Senhor que vai continuar abençoando, é o Senhor que está sustentando essa casa, essa família. Então eu peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que o nosso janeiro e o nosso fevereiro venham a ser os melhores meses até aqui vivido, que nós possamos desfrutar, Pai, daquilo que o Senhor preparou com a gente. Então nos ajuda, Pai querido, a começarmos esse ano, Pai querido, mas assim como nós começamos, nós possamos terminar esse ano bem, Pai, que nós possamos estar com a Tua presença. Restaura, Pai querido, traz novamente a presença, como o Senhor restaurou, Pai querido, a visão, Pai querido, do povo de Israel quando usou a vida de Samuel, que assim também restaure agora as visões de muitos que estão aqui e levante muitos Samuéis nesse lugar. Espírito Santo, obrigado. Obrigado pela Tua bondade e obrigado pela Tua misericórdia. Quem crê, aplaude Jesus.